eu e a Renata vamos falar sobre um artigo que se chama Economia Política das Startups Brasileiras, Nova Ordem em um Cenário de Turbulências. Renata, conta pra gente, qual que é o tema que o artigo aborda? Bom, o artigo ele aborda quais são as características das startups que fazem com que elas cresçam exponencialmente, independente de estarem inseridas em um ambiente caótico, independente da política do ambiente, né, que elas estão crescendo. Entendi, legal. E qual que é o objetivo desse artigo? Bom, o objetivo do artigo é fazer uma reflexão em cima dessas características das startups, tentando entender como que elas conseguiram se desenvolver, iniciar os seus negócios, desenvolver novos negócios e novas ideias a partir disso, independente do ambiente que elas estão inseridas, da política brasileira. E qual é a justificativa desse artigo? Bom, o artigo ele busca explicar o comportamento dinâmico das empresas, das startups brasileiras e o crescimento delas inseridos em um ambiente onde elas têm pouco incentivo à inovação. Legal. Quais são os principais conceitos da fundamentação teórica? Bom, o autor ele usou de vários conceitos, né, dentre eles a economia política, economia neoclássica, teoria do caos, crescimento acelerado de startups e a dinâmica dos sistemas econômicos em um cenário turbulento. Renata, qual foi o objeto de estudo desse artigo? Bom, usando a premissa da teoria econômica da complexidade e da teoria do caos, o autor ele fez um estudo em cima de startups em países desenvolvidos na época da crise de 1990 e ele faz esse comparativo com as startups que tiveram esse mesmo crescimento no Brasil em 2019. E quais foram os principais resultados obtidos? Bom, o artigo conseguiu mostrar como as principais startups brasileiras conseguiram desenvolver novos negócios, novas ideias, usaram de recursos tecnológicos para reduzir os seus custos e conseguir se manter no mercado, além disso crescer dentro do mercado, também criando novas áreas e novos mercados para venda. Quais são as contribuições desse trabalho para a literatura da área? Bom, o trabalho ele contribui com a literatura trazendo uma visão bem robusta sobre as teorias econômicas, quais são as variáveis que as startups se usam para o seu desenvolvimento, ou seja, aquilo que influencia o crescimento ou não de uma empresa, uma startup, né? Também faz uma análise profunda sobre as startups brasileiras, as suas soluções e desafios nesse ambiente econômico brasileiro. Legal. E quais são as contribuições finais dessa pesquisa? Bom, ela contribuiu trazendo uma visão sobre as startups brasileiras, um estudo bem profundo, os desafios que eles enfrentaram para crescer no ambiente, quais foram as novas soluções e também traz ideias de como o governo pode ajudar a incentivar as startups no seu crescimento. Para quem quer ter uma startup um dia, é importante ler esse estudo também porque ele traz vários insights sobre aquilo que você precisa observar no mercado para garantir o crescimento da sua empresa. Quais que foram as limitações dessa pesquisa? Bom, uma limitação que a gente observou é que ela foi uma pesquisa feita até 2019. E de 2019 para cá nós tivemos a pandemia, muitas coisas aconteceram e tiveram muitos layoffs dentro dessas grandes startups que tiveram seu crescimento exponencial antes dessa época, né? Então, já puxando a próxima pergunta, que seria quais são as ideias para próximas pesquisas, seria uma pesquisa para atualização dessa antiga que foi feita, ou seja, estudar o que aconteceu de 2019 para cá, nessa época de pandemia. Como nós podemos replicar esse estudo em outros locais? Bom, entender quais são as startups locais, o que elas estão fazendo, pode nos ajudar a entender qual é o impacto econômico local que isso pode trazer para nós, né? E também, para quem quer abrir uma empresa, ter a sua própria startup, é interessante também olhar para esses estudos, entender o que eles estão apontando como erros e acertos que aconteceram, né, para poder se planejar melhor. Perfeito. Então, só para finalizar, você comentou, né, que quem quer abrir uma startup deveria ler esse artigo. Quem são as outras pessoas envolvidas que deveriam ler esse artigo? Quem que é o real público interessado, né, pela pesquisa? Investidores, CEOs de startups, donos de startups, quem tem um interesse em abrir uma empresa, uma startup também, e até pessoas que trabalham nesse ambiente, seria interessante ler esse artigo. Perfeito. Gente, esse foi o artigo de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.